O aparecimento da lógica de filosofia, professor Gildo Monteiro, do segundo ano A, B, C e D, será um exercício mostrando como se trabalham as questões de Enem e vestibular. Nós vamos trabalhar uma questão do Enem de fazer do parecer da lógica. Então vamos trabalhar agora. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes, e de fazer leis, e de executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou divergências dos indivíduos. Os poderes legislativo, executivo e judiciário atuam de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou um grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Isso é na visão de Montesquieu. Vamos à pergunta. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um estudo. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja. Então vamos às alternativas. Letra A. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Concentração do poder nas mãos das elites, técnicos e cientistas, ou científicas, tanto faz. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo, ou reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governo eleito. Então vamos por eliminação. Se nós estamos falando do questionamento e como é o correto, então a gente está falando dos três poderes. Então qual seria a mais coerente nesses três poderes? Letra A. Exercício da tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Tutela quer dizer o direito. E isso está errado, porque aqui ele está falando de uma forma que atua independentemente de qualquer coisa, do poder efetivado. Então essa está errada. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. De alguma forma, aqui vocês ouviram alguma vez eu falar que está escrito religiosidade, a igreja no poder, isso não existe. Então, está correto, nada disso. Está errado. C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. O que quer dizer? Que está nas elites e nos cientistas. Então, essa alternativa também está errada. Então, nós temos só duas opções que vai estabelecer se está certo ou não. A letra D e a letra E. Vamos pela letra E agora. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governo eleito. Aí, no caso, por que não está certo? Porque aqui está dizendo que vai ser na mão de uma única pessoa. E quando você lê a pergunta, são as divisões de poderes de forma independente, então, de governar pelo eleito. Então, essa alternativa está errada. A certa é estabelecer de limites ou atores públicos às instituições do governo. Então, estabelece os limites às instituições. Então, os três poderes, cada um tem um limite aonde eles vão atuar e vão executar as leis. Então, a letra D é a correta. Nós vamos falar agora sobre as leis básicas da lógica, que são três. E veja nessa questão como é que você tem que prestar atenção na forma do enunciado, na forma de falar. Assinala a alternativa que indica as três leis básicas da lógica, hoje dita aristotélica, quer dizer, é uma coisa direta, simples e bem objetiva, igual às questões do SAEP. Então, nós vamos ler todas as alternativas e você vai ver qual é a questão que está correta nesta forma de perguntar. Letra A. Lei da identidade. A é igual a A.
lei da não contradição. Nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E a lei do terceiro excluído, segundo a qual A é A ou não é A. B. Lei da não contradição. Nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A lei do terceiro excluído, segundo a qual A é A ou não é A, é a lei da razão suficiente. Tudo que existe tem a sua razão de ser. Letra C. Lei da identidade. A é igual a A. A lei da razão suficiente. Tudo que existe tem a sua razão de ser. E a lei de bivalência, segundo a qual, para toda proposição, ela ou a sua negação precisa ser verdadeira. Letra D. Lei da bivalência, segundo a qual, para toda proposição, ela ou a sua negação precisa ser verdadeira. A lei da não contradição. Nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E a lei da causalidade, segundo a qual tudo que ocorre tem uma causa. Letra E. Lei da não contradição. Nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A lei da causalidade, segundo a qual tudo que ocorre tem uma causa. E a lei do terceiro excluído, segundo o qual A é A ou não é A. Então vamos ver qual é a correta. Veja que ele está citando o pensamento de Aristóteles sobre as três leis básicas da lógica. Então vamos por eliminação. Vamos começar diferente. Vamos começar pela letra E. Veja, há uma coisa errada. Essa lei, ela segue um padrão. Então esse padrão que ele falou, mesmo se fosse colocado diferentemente, está errado. A lei da não contradição, nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E a lei da causalidade. Não existe essa lei da causalidade. Por quê? Porque causalidade é uma coisa que, por acaso, que talvez aconteça, segundo a qual tudo ocorre e tem uma causa. Mas não é assim. Então, essa lei está errada. Então, a letra E está errada. Vamos à letra D. A lei da ambivalência, segundo a qual, para toda proposição, ela ou a sua negação precisa ser verdadeira. E a lei da não contradição, nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E a lei da causalidade, segundo a qual tudo que ocorre tem uma causa. Então veja, já está errado, porque não existe a lei da ambivalência, na qual toda qual proposição tem uma lógica ou não tem. Ela não está inserida na lei de Aristóteles. E ela também tem. Ela é, ou a sua negação precisa ser verdadeira. Então, se é ambivalente, que é ambivalência, essa ambivalência ela não vai para um sentido correto. Ela pode ser mudada. Então, ela pode ser verdade ou pode ser mentira. Então, esta lei também está errado na forma de Aristóteles. Então, a letra D está excluída. Letra C, lei da identidade, que é A é igual a A, correto. Lei da razão suficiente. Tudo que existe tem a sua razão de ser e a lei da ambivalência, segundo a qual, para toda proposição, ela ou a sua negação precisa ser verdadeira. Veja, a lei da razão suficiente. Onde é que existe essa lei da razão suficiente? Não existe. Então, quando coloca isso, já está falando justamente que essa lei você nunca vai ver falado por ninguém. Tudo que existe tem uma razão. Todos nós sabemos que tudo que existe tem um propósito de ser, uma razão de ser, mas que não se prega a lei de Aristóteles. Então, essa também está errada. Vamos para a letra, tem a letra B e a letra A. Então, vamos para a letra A. A lei da identidade, A é igual a A. Lei da não contradição, nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
E a lei do terceiro excluído, segundo a qual A é A ou não é A. Então, essa questão está correta. É a letra A. Por quê? A lei da identidade. A é igual a A. Pronto. Ele está dizendo que A é A e não vai ser alterado de forma nenhuma. Lei da não contradição, que não vai existir contradição. Então, nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então já está uma coisa bem objetiva. E a lei do terceiro excluído, segundo a qual A é A ou não é A, quer dizer que é uma pessoa que está excluindo algo. Então, ela pode ser A ou não pode ser. Então, essa forma da lei do excluído, que tanto faz ser A ou B ou C, mas que tem um sentido. Então, a correta é a letra A. Já a letra B, a lei da não contradição, nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tudo bem. A lei do terceiro excluído, segundo a qual A é A e não é A, está correta. Mas a lei da razão suficiente não existe. Então, se vocês têm que se pegar a detalhes que tenham lógica. Não existem leis que não existem. Vamos agora para a terceira questão. Considere a seguinte frase: se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Essa frase é. Vamos ver quais são as alternativas. As alternativas têm um argumento com premissas e conclusão verdadeiras. 2. Uma proposição com antecedente e consequente. 3. Uma proposição condicional e verdadeira. 4. Uma proposição condicional e verdadeira. 5. Um argumento categórico e verdadeiro. Então, aqui ele coloca, então, certos apenas os itens. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, qual desses está correto? Se ele está fazendo uma afirmação em que Sócrates é mortal e é homem, então é 1, 2, 3, 4 ou 5. Então vamos ver. 1. Um argumento com premissas e conclusão verdadeiras. Não existe argumento se ele está afirmando que Sócrates é mortal e Sócrates é homem. Então não existe um argumento. Já está sendo eliminado. 2. Uma proposição com antecedente e consequente. Correto? Então, por quê? Está com duas questões sendo abordadas aí. Um antecedente que fala que Sócrates é mortal e a outra que ele é homem. Correto? Vamos para a 3. Um argumento condicional verdadeiro. Não existe um argumento condicional e verdadeiro. Por quê? Se é um argumento condicionado, então não existe. Tem que ser coisas diretas, que aqui está sendo uma frase direta. Então, esse argumento condicional já elimina a questão. Então, nós vamos ficar com 4 e 5. Uma proposição condicional e verdadeira, ou a quinta, um argumento categórico e verdadeiro. O que é que vocês dizem? A correta é uma proposição condicional e verdadeira. Proposição quer dizer que está falando algo que é verdadeiro. Então, essa proposição é condicionada à verdade. Então, a outra correta é a 4. Por que a 5 não está? Porque está nenhum argumento. Não existe argumento, já que ele foi direto. Se todo homem é mortal, Sócrates é homem. Então, ele falou que é mortal. Então, qual dessas alternativas está correta? A letra C, que é a 2 e a 4. Então, aqui está mostrando como é que se trabalha uma coisa direta, bem simples, que você, prestando atenção, vai entender a forma de falar e que vai mostrar a você como é feita uma lógica desta forma.